fundamentos da argumentação. Então, nós vamos ter o termo, né, que seria o substantivo aí, que está sendo o objeto da descrição da frase completa, que é a proposição. A proposição, você vê aí, que tem uma proposição afirmativa, né? As proposições, elas são afirmativas ou negativas, não existe proposição em argumento lógico que seja interrogativa ou exclamativa, ok? Só afirmativa ou negativa. Elas podem ser generalizadas ou particulares. A argumentação é quando a gente tem um encadeamento de proposições, né? Que um argumento, uma proposição leva a outra, ou duas encadeadas levam a terceira. Aí você tem o exemplo dela, né? As duas primeiras proposições são premissas, e a terceira, que se conclui das duas primeiras, é a conclusão, ou inferência também. Extensão dos termos. A gente tem aí a flor, o homem, a gente coloca nesse termo, num argumento, numa proposição em lógica, a gente está falando de todas as flores. Quando a gente fala o homem, a gente está falando da humanidade. Ok? Alguma flor é particular, esta flor é particular. Então, a gente vai ter muito o uso do pronome, né, para descrever essa circunstância mais detalhada. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa questão da quantidade e da qualidade das proposições, você tem aí algumas que usam o termo já simbolizado. Temos aí todo C é M. Esse todo C é M. Pode ser todo cão é mamífero, que foi transformado em todo ser é M. É quase simbólica, não é completamente simbólica, ok? E aí essa frase todo ser é M, ela é afirmativa e ela é universal por conta da expressão todo. Nenhum ser é M, ela também é universal, mas ela é negativa, porque tem o não aí embutido. E aí a gente faz essa análise de acordo com a expressão que é usada na proposição. A gente tem ela afirmativa ou negativa, singular, particular ou universal, ok? Os princípios da lógica são 3. Se o enunciado ele é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Não se discute ele, não se questiona ele. Leve em consideração quando você faz uma prova, que você recebe uma ordem, que é a primeira proposta da questão, ela é o enunciado. E ela é verdadeira, a gente nunca questiona, porque ela é verdadeira. A não ser que você perceba que não há concatenação nas frases e perceba que há um sofisma ali, ou falácia, depende da intenção, ok? Princípio da não contradição. Duas proposições contrárias não podem ser verdadeiras. Se elas são contrárias, uma é verdadeira e a outra é falsa. Se elas são contrárias, não dá para ser as duas verdadeiras, ok? Senão não encaixa dentro da circunstância de lógica. Ah, professora, mas se eu fizer uma frase, aí você já está elaborando, não está usando exatamente as regras da lógica aristotélica, que é o que a gente está trabalhando aqui, ok? E o princípio do terceiro excluído, que está relacionado a esse segundo, inclusive, né? Se o enunciado ou é verdadeiro, ou ele é falso. As duas coisas juntas ele não é. E em lógica aristotélica, a gente não tem um terceiro caminho, a gente tem o verdadeiro e o falso. Não temos o meio termo entre as duas circunstâncias. O silogismo é quando a gente tem justamente aquele encadeamento de duas premissas e uma conclusão e obedece regras específicas que a gente vai colocar aqui agora, né? Inferir significa extrair de uma proposição como conclusão de outras. O silogismo é um argumento que, segundo Aristóteles, possui 3 características. Tem o termo mediado, o dedutivo e o necessário. O silogismo é mediado, pois não é apreendido imediatamente da percepção, mas deve usar o raciocínio para compreender o real. É dedutivo, porque parte da verdade das premissas universais para se chegar às outras premissas. Se a premissa inicial não é verdadeira, já não é silogismo, tá? E é necessário porque estabelece uma cadeia causal entre as premissas. Então, se uma premissa se relaciona com a segunda, podemos inferir uma terceira, que seria a conclusão.
ok? E aí as premissas para formar um silogismo devem ter essa distribuição. A primeira premissa, chamada de premissa maior, que contém o termo maior e o menor e o médio, né? A segunda premissa, que é chamada de menor, porque contém o mesmo termo médio e um menor. Esse termo médio é o que liga, tá? A maior a menor. E a conclusão, que tem que conter as duas outras, né? Se o médio é o que liga, a conclusão tem que ter as outras duas, a maior e a menor. Aí vamos às regras. O silogismo deve sempre conter 3 termos, o maior, o menor e o médio. O termo médio deve fazer parte das premissas e nunca da conclusão, e deve ser tomado ao menos uma vez em toda a sua extensão, acabamos de explicar isso. Nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que nas premissas, porque assim conclui-se mais que o permitido, ou seja, uma das premissas deverá ser sempre universal e necessária, positiva ou negativa. E a conclusão, tendo uma outra particular, a conclusão será particular. A conclusão não pode conter o termo médio. Acabamos de citar na segunda regra. De duas premissas negativas, nada poderá ser concluído. O termo médio não será ligado aos extremos. Então, se eu tenho duas premissas negativas, a terceira não pode ser concluída e a gente não pode chamar isso de silogismo, ok? De duas premissas afirmativas, a conclusão deve ser afirmativa, evidentemente. De duas proposições particulares, nada poderá ser concluído. Perceba aí novamente, duas particulares e duas negativas não se pode concluir. A conclusão sempre acompanha a parte fraca. Isso é, se houver uma premissa negativa, a conclusão será negativa. Se houver uma premissa particular, a conclusão será particular. Se houver ambas, a conclusão deverá ser negativa e particular. Dessa forma, pode-se configurar alguns modos de silogismo em Aristóteles. Então, temos aí alguns exemplos. Todas as proposições são universais afirmativas. E aí temos o exemplo: todos os homens são mortais, todos os brasileiros são homens, logo, todos os brasileiros são mortais. Esse é o famoso silogismo perfeito, porque demonstra a ligação necessária entre indivíduo, espécie e gênero, que é o que visa a ciência. Então, você percebe aí o uso da lógica do silogismo na produção científica. A premissa maior é universal negativa, a premissa menor é universal afirmativa, a conclusão é universal e negativa. Nenhum astro é perecível. Todas as estrelas são astros. Você vê aí que os dois são gerais, são universais, mas um é negativo, então a conclusão é negativa. Logo, nenhuma estrela é perecível. A premissa maior é universal afirmativa, a premissa menor é particular afirmativa, e a conclusão é particular afirmativa. Todos os homens são mortais, João é homem. Veja que tem um particular e um geral, e um universal. A conclusão é particular, logo João é mortal. A premissa maior é universal negativa, a premissa menor é universal afirmativa, e a conclusão é particular negativa. Nenhum rei é amado. Henrique VII é um rei. Logo, Henrique VII não é amado. Então, você tem aí que a negativa, ela é a conclusão. É claro que, pelas possibilidades, existem até 64 modos de se produzir um argumento ou silogismo, mas, na prática, essas são as suas formas mais utilizadas. Lembrando que essas regras são utilizadas para fazer o famoso cálculo de predicados naquilo que chamamos de lógica formal aristotélica, que está relacionado àquele diagrama que eu falei para vocês que não iria trabalhar com ele nas provas.